Olá, graças e paz, eu sou o pastor Gil Nascimento e seja bem-vindo ao canal Teologando. O tema do nosso devocional de hoje é o Evangelho e a doutrina da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Eu compreendo o Evangelho como a clara manifestação do mistério de Cristo. De fato, confesso que, considerando o termo Evangelho como aplicado por Paulo à doutrina da fé, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele compreende também todas as promessas por meio das quais Deus reconcilia os homens consigo e que aparecem ao longo da lei. Paulo aqui opõe à fé aqueles terrores que atormentam e torturam a consciência quando se busca salvação por meio de obras. Daí segue que o Evangelho, considerado em um sentido amplo, compreende os indícios da misericórdia e do favor paterno que Deus concedeu aos patriarcas. Entretanto, a título de excelência, é aplicado a promulgação da graça manifesta em Cristo. Isso não é apenas fundamentado no uso geral, mas tem a sanção de nosso Salvador e seus apóstolos. Portanto, descreve como uma de suas características peculiares o fato de que ele pregava o Evangelho do Reino, Mateus capítulo 4, verso 3, capítulo 9, verso 35, também Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos, em seu prefácio ao Evangelho, chama de princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não há utilidade em coletar passagens para provar o que já é perfeitamente conhecido. Cristo, em seu advento, trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. O apóstolo Paulo, por essas palavras, não quer dizer que os patriarcas foram submersos na escuridão da morte antes do Filho de Deus se tornar homem encarnado, mas reivindica para o Evangelho a honrável distinção de ser um novo e extraordinário tipo de embaixada, pela qual Deus cumpriu o que havia prometido, promessas essas que foram cumpridas na pessoa do Filho. Pois, ainda que cristãos tenham, ao longo de todos os períodos, vivenciado a veracidade da declaração de Paulo de que as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, portanto, também por ele é o amém, na medida em que tais promessas foram seladas no coração deles. Contudo, porque ele, em sua carne, completou todas as partes de nossa salvação, essa vivida manifestação de realidades foi adequadamente designada a essa nova e especial distinção. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, nos lembra do chamado extraordinário que recebemos em Cristo Jesus. Ele nos chama para uma vida santa, não porque merecemos, mas por sua graça e propósito eterno. Esta graça não é um resultado de nossas ações ou méritos, mas é um presente dado livremente por Deus. Os versículos que lemos nos lembram que esse plano de salvação não é uma reflexão tardia de Deus, mas foi estabelecida desde antes dos tempos eternos. A vinda de Jesus Cristo revelou esse plano divino, trazendo luz à escuridão e destruindo o poder da morte. Ele trouxe vida e imortalidade através do Evangelho, oferecendo uma esperança que transcende este mundo. Diante desta realidade transformadora, somos convidados a viver vidas que reflitam essa graça redentora. Devemos responder ao chamado de Deus não com medo ou timidez, mas com coragem e confiança,
sabendo que Ele nos capacitou para viver de acordo com seus propósitos.